Eu não estamos conseguindo me escutar. Tá sem áudio, professor. Oi, bom dia. Me ouvindo? Agora sim, mestre. Agora tá ouvindo, né? Galera, o nosso objetivo de hoje, rapidão, na verdade eu não vou nem perder muito tempo, vou demorar muito tempo aqui não. Falar sobre função tangente rapidamente, para não ficar faltando. Bom, essa função vocês podem ver pelos próprios problemas dos complementares e testes que ela não aparece. Realmente porque a função tangente ela não é muito utilizada, né? Na verdade é muito pouco sobre ela. Ok? Particularmente em vestibulares como o Enem, eu nunca vi. Na verdade, para falar a verdade, eu nunca vi em vestibular nenhum função tangente. Tão tal que nem o próprio livro traz questões de vestibulares de função tangente, mas com o objetivo de dar um curso completo de trigonometria, a gente tem que falar sobre ela, tá bom? Eu vou falar aqui rapidão. Pois bem, a função tangente, você vai ter que lembrar o seguinte. Lembre que não é todo número que possui uma tangente. Diferente do seno e do cosseno, que todo número real possui um seno e um cosseno, a tangente ela não existe em determinados arcos. Vocês têm que lembrar disso aí para entender bem a função tangente. Então, observe essa figura aqui. Ó. Nós já sabemos que a tangente é dada pelo ponto em que o prolongamento do arco, né, da reta, a reta que passa pelo ponto da imagem e pela origem, toca a reta tangente à circunferência no ponto A. Então, isso daqui é chamado tangente de um ângulo qualquer. Então, olha só, galera, o domínio dela não é os reais. Lembra que na função sênio a função seno é uma função dos reais nos reais? A cosseno também é dos reais nos reais? A tangente não é. Professor, mas por quê? Meu querido, se você pensar seno de x, existe para qualquer x real. Então, sendo que eu posso colocar qualquer número aí, o domínio dela é os reais. Agora, tangente de x, epa, não é todo x. Olha só, x tem que ser diferente de π sobre 2 mais κ. Professor, por que mais κ? K, no caso, é o número de voltas. Só que π é meia volta, sabe? Né? Porque se você perceber, é π sobre 2 mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta. Ou seja, toda vez que bater num ponto que é um arco côngruo de π sobre 2 ou de 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2, 11π sobre 2, a tangente não vai existir. Então, o domínio tem essa restrição. Então, tendo essa restrição aqui, ó, a função ela vai ser desse domínio nos reais. Ok? Então, a tangente... Agora, para sair, a tangente sai qualquer número real. Então, a imagem da função tangente, diferente também da função seno e da função cosseno, a imagem da função tangente, ela é os reais, ok? Ela não tem uma restrição, ela não é limitada entre dois números como a seno e a cosseno, perfeito? Então, ó, o domínio de f é este D. D é todo x é número real, né? Onde x não pode ser π sobre 2 mais kπ. Quando ele é π sobre 2 mais kπ, com k sendo número inteiro, a imagem é esses dois pontos aqui, ó, B e B'. Observe que a própria questão ela coloca bola aberta para mostrar que esse ponto não pertence ao intervalo. Não é? Ele não está dentro do intervalo da tangente. Ok? Perfeito.
Então, o conjunto imagem é os próprios reais, ó. Entendeu? Então, na função tangente, meio que tira aquele gostinho de máximo e mínimo, não tem aqui, certo? Professor, e também não vai ter período, não? Tem período, sim, senhor. A função tangente, ela é periódica, ok? Então, olha só, se você perceber, a função tangente, se você colocar f de x igual a tangente x, ela sempre será crescente em todo o intervalo. É engraçado isso aqui, eu acho. Porque pensa comigo, você tem aqui a função. Quando a tangente é zero, se você olhar só para o primeiro quadrante, ela vai crescendo. Quando bate 90 graus, ela não existe. Depois de 90 graus, ela vai lá para o menos infinito. E no segundo quadrante, até o último quadrante, ela vai só aumentando de novo. Professor, como é que vai ficar esse gráfico, então? Como é que é o gráfico de uma função que só cresce? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, ela no primeiro quadrante, no segundo e no terceiro e no quarto, ela sempre está, ó, crescendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela sempre está crescendo. A função tangente, ela é periódica, como eu acabei de falar, certo? E ela é uma função ímpar, já que ela respeita a mesma ideia da função seno. E aí está o gráfico da tangenoide. Ela é sempre crescente, sempre crescente. São várias tangenoides, sempre crescentes, ok? E existe um determinado ponto, ó, que não vai existir imagem. Que é em π sobre 2, em 3π sobre 2, em 5π sobre 2, ok? Então, nesse caso aqui, você percebe que a função ela fica se repetindo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ou seja, o período da tangenoide é π, ok? O período, diferente do período da senoide e da cossenoide, que é 2π originalmente, o período da tangenoide é π. Quer dizer o quê? Quer dizer que a cada π voltas, a cada π, ele completa um ciclo, né? Tudo bem? Pois bem, aí, ó, aqui ele vai fazer a montagem de um gráfico, né? Para você entender bem. Aqui. A tangenoide, ela tem a mesma variação da função seno e da função cosseno quando se trata de coeficientes, certo? Ela pode esticar o período, né? Ou não, ela pode variar da direita para a esquerda, ela pode subir e descer, certo? Então, existem variações. Ó. Observe aqui, uma própria observação que o livro fala da tangente. Ó. Quando eu subtraio um número dentro do argumento, a tangenoide, ela translada no eixo X. Aqui, ó. A azul, ela vai para vermelho. Ó. Ela não altera a curva, mas altera a posição. Então, ela segue o mesmo sentido que a gente estudou lá na função centro. E é só isso. Função tangente é só isso. Okay? Existe um resumo breve no livro. Para ser sincero, eu acho esse livro de vocês muito bom, o livro Connect. Por quê? Porque alguns livros que eu conheço muito bons de trigonometria não trazem função tangente. Ele apenas traz um breve resumo. Função tangente fala do domínio da imagem, do gráfico e só. O livro de vocês vai falar de posição, de rotação, de translação, de montagem de gráfico, certo? O que eu nunca vi, eu não vejo em muitos livros de trigonometria. A função tangente ela não recebe tanta atenção assim, certo? Alguma dúvida? Pera aí que eu vou mandar pelo chat, que eu acho mais fácil. Pois bem, galera. Professor, eu não entendi porque em alguns pontos do gráfico o senhor disse que ela não existe mais. Eu não entendi por que naqueles pontos, entendeu? Ah, sim, porque olha aqui o gráfico. Cadê eu? Fechei a página. Se você olhar aqui o gráfico, ela olha para o π sobre 2. Ó. Se você procurar um ponto em π sobre 2, não vai ter. Porque a tangente de π sobre 2 ela não existe.
ok? Porque quando for π sobre 2, a tangente, a reta vai ficar paralela ao eixo das tangentes, ela não vai tocar o eixo das tangentes. Ok? Ah, entendi. Beleza. Agora, galera, o que nos resta aqui é fazer as questões. Questões e mais questões. Bom, nessa parte eu vou falar o seguinte para vocês. Eu quero ficar só até essa semana fazendo questão. A partir da próxima semana, eu já vou iniciar o capítulo 5, tá bom? Então, eu sugiro que vocês entrem com tudo nessas questões, tá bom? Funções é o assunto que eu mais irei cobrar no simulado de bloco, ok? Quando eu falo mais, é porque ele vai ser prioridade, ok? Tão tal que nos próximos 2 capítulos, que são as transformações trigonométricas e as equações trigonométricas, entra função. Ele vai conseguir adaptar alguns objetos novos, como as equações e as transformações, e adaptar para as funções. Então, galera, eu sugiro que você faça essas questões dos complementares e testes. Nas semanas passadas, não na passada em si, né? Porque na semana passada eu parei para falar de média. Nas semanas anteriores, a semana passada, eu estava fazendo as questões dos complementares. Assim eu pergunto, né? Dos complementares. Alguém tem alguma dúvida? Não, André, aproximadamente não. É só em π sobre 2, tá bom? Então, tal que o limite, se você for estudar limite de tangente de x, quando x tende a π sobre 2, pela direita ele é mais infinito, tá bom? Ele existe. Okay? Mas é só em π sobre 2 que não existe. Ok, André? Alguém tem alguma questão dos complementares que queira pedir? Dos exercícios complementares? De média ainda ou... Não, esquece É, média. Ah, passei de média. Média era só aquela semana. Voltamos ao nosso capítulo 4. Eu refiro-me só às questões do capítulo 4 de funções trigonométricas. Se alguém tem alguma... Porque eu vou começar a fazer as dos testes aqui, as questões dos testes. Se alguém tem alguma pergunta dos complementares. então não. Então vamos começar aqui para os testes. Então, galera, ó, peguem o livro de vocês aí, um caderninho para fazer as anotações, caneta. Vamos começar aqui, ó, pela questão 1 aí dos testes. Olha só. A razão entre o maior e o menor número inteiro que pertence ao conjunto imagem da função trigonométrica dada aqui. Pois bem, aqui a gente vai ter que lembrar das nossas ideias de função seno e função cosseno. Na primeira questão aqui, ele diz que y é menos 4 mais 2 vezes cosseno de x menos 2π sobre 3. Como é que eu faço para determinar o conjunto imagem de uma função cosseno? Determina o máximo e o mínimo. Exatamente. Lembre que o conjunto imagem é o intervalo fechado entre o mínimo da função e o máximo. E como é que eu faço para determinar o mínimo e o máximo? A mais, A mais módulo de B, A menos módulo de B. Exatamente. Olha só. O máximo da função y é A mais o módulo de B. E o mínimo da função y é A menos o módulo de B. Não esqueçam disso. Ok?
Então, vamos lembrar aqui que a função, ela tem essa cara, ó, A mais B vezes seno ou cosseno, vou colocar aqui o cosseno para fazer juiz à questão, de CX mais D. Ou seja, nesse problema aqui, quem é o A? Qual o valor do A? Do coeficiente Menos A? 4. Menos 4. Qual o valor do coeficiente B? 2. Qual o valor do coeficiente C? 1. E do D? Menos 2 π sobre 3. Menos 2π sobre 3. Muito bem. Então, jovens, com a fórmula em mãos e com os coeficientes, essa questão aqui já se foi. Agora é só calcular. Ó. Então, vamos lá. Quem é que vai ser o máximo da função? Menos 2. Exato. Ó. Menos 4, que é o A, mais o módulo de 2, que é menos 2. E o mínimo? Menos 6. Mínimo é menos 4 menos o módulo de 2, ou seja, menos 6. Quer dizer, então, que esta função, a cossenoide, né, a variação da cossenoide dessa função, ela está indo de menos 6 a menos 2. Nem menor que menos 6, nem maior que menos 2, ok? Ela está dentro desse intervalo, a imagem. Então, a questão quer saber qual é a razão entre o maior e o menor. Quanto é que seria essa razão? 3. 3 sobre 3. É 3. 3? Ah, tá. Eu troquei por causa do negativo. É um terço. Então, terço, o menor é menos 2, o maior é menos 6. Eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Aí simplificar, vai ficar um terço positivo. Ó. Então, a razão é 1 terço. Compreendido aí, jovens? Professor, e se eu Diga. fosse descobrir o mínimo e o máximo só substituindo o cosseno, eu ia substituir qual o número mesmo? O máximo e o mínimo que o cosseno pode chegar. É 1 e menos 1. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Tá bom? Pode fazer assim. Só que você tem que tomar muito cuidado quando você fizer assim, porque você vai lembrar. Essa fórmula, independente do valor de A e de B, ela sempre vai te dar o máximo e o mínimo. Então, a fórmula te dá direto. Mas, se você quer ir para análise, o que eu acho bem legal, você tem que tomar um cuidado. Quando o B for negativo, a função será máxima quando a razão trigonométrica seno ou cosseno for mínima. Lembra disso, que eu até falei muito em sala? Ou seja, nesse caso aí, que o B é 2 positivo, ela vai ser máxima quando o cosseno for 1 e mínima quando o cosseno for menos 1. Mas se este B aí, se fosse menos 2 ao invés de mais 2, ela seria máxima quando o cosseno fosse menos 1. Se o cosseno fosse menos 1. E mínima se o cosseno fosse mais 1. Então tem que tomar cuidado se for fazer análise do problema. Tudo bem? Mas eu acho muito interessante fazer dessa forma. Ok? Aham. Aí, no caso, o cosseno é 1 e menos 1 e o seno é 1 e menos 1 também. O cosseno, o estudo da função trigonométrica seno e cosseno é a mesma coisa, ok? O estudo do domínio, da imagem. A única coisa que muda é o valor. O seno de um número é diferente do cosseno de outro número, mas o estudo é o mesmo. Elas variam de menos 1 a 1, o domínio é o mesmo, a imagem é a mesma, o período é o mesmo, ok? Tá, entendi. Há alguma dúvida nessa questão? Não, eu só me confundi na parte do menos 2 e do menos 6, que eu dei uma louca de pensar que era tipo positivo, onde o 6 seria maior do que o 2. Problema nenhum, acontece.
Então, posso passar? Pode. Pode. Beleza. Próximo. A questão 2. A questão 2, ela vai voltar para aquele ponto do seguinte. Você sabe calcular uma razão trigonométrica que está fora do intervalo 0,2π? Então, agora vocês, alunos, me digam aí. Olha só, a pergunta é clara. Qual é o cosseno de 2.280? Me digam aí. Respondam aí para mim. O cosseno de 120. Então, dá quanto? Que é o cosseno de 30, que é letra B, 1/2. Ah, não. Peraí. Desculpa. Pense bem, pense bem. É de 3/2, professor. E aí? Mais alguém? Olha só. Toda vez que você quiser calcular o seno ou o cosseno de um arco negativo, ou seja, abaixo de zero. Porque lembrem que nós estudamos até o capítulo 3, né? Do capítulo 1, 2 e 3, até o final do capítulo 3, nós sabíamos calcular o seno, cosseno, a tangente de um ângulo que está entre 0 e 2π. Ou seja, professor, e o que fazer quando está abaixo de 0 e acima de 2π? Quando está abaixo de 0, você usa aquelas duas fórmulas que eu justifiquei, né? De que o seno de um ângulo negativo, de um arco negativo de menos x, é igual a menos o seno de x. Pronto, aí acabou os problemas com o seno. E o cosseno de menos x é o cosseno de x. Professor, e a tangente? Aí você só coloca seno sobre cosseno. Seno de menos x sobre cosseno de menos x vai dar menos a tangente de x. Vai dar no mesmo. Então aqui, ó, é a tangente, é o cosseno de x. Beleza, isso se for negativo. Mas e se for positivo? Ou seja, acima de 2π, o que eu tenho que fazer? Pois bem, a razão trigonométrica, o resultado, a imagem dela, está definido entre 0 e 2π. Então, se passa de 2π, você tem que trazer de volta. Você tem que encontrar, na verdade, quantas voltas ela deu completa e onde foi que ela parou. Onde a imagem do ponto parou, vai indicar o valor da razão trigonométrica dela. Nesse caso, 2.280, como eu faço para descobrir quantas voltas completas ele deu? Divide por 360. Exatamente, é só dividir pela a quantidade de graus que tem em uma volta completa. Isso porque está em graus. Se estivesse em radiano, você poderia dividir por 2π, entendeu? Então, nesse caso aqui, 2.280 graus dividido por 360. Quanto é que vai dar aqui? 6 voltas completas. Quantas? 6. 6, né? 6 vezes 36 dá 216, né? E 160.
E subtraindo vai dar 120. Ou seja, olha que interessante, galera. Lembrem-se disso aqui, ó. O cosseno de um ângulo X, de um ângulo X mais K vezes 360 graus é sempre igual ao cosseno de X. O que isso quer dizer com isso aqui, professor? Eu só quero dizer o seguinte, que um valor de um ângulo X, né, de um arco X, é igual ao cosseno, o seno ou o cosseno, tanto faz, do mesmo arco que é uma volta completa desse. Por exemplo, o seno de 30 graus é o mesmo resultado do seno de 390 graus, que é 30 mais 360, que é a mesma coisa que o seno de 750 graus, que é 2 vezes 360 mais 30, ou seja, ele dá 2 voltas completas e volta por 30 graus. Entenderam? Então, nesse caso aqui, olha só, o cosseno de 2.280, eu consegui reescrever o 2.280 para cosseno de 120 mais 6 vezes 360. Ou seja, cosseno de 120. Aí voltamos de novo para o intervalo 0,2π. Olha aí, problema resolvido. Agora a pergunta é, como calcular o cosseno de 120? Duas perguntas. Quadrante. 120 está em que quadrante? Segundo. Cosseno é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E quem é o simétrico de 120? 60. 60. Ótimo. Quem é o cosseno de 60? 1/2. Então vai ficar menos 1/2. Ou seja, o cosseno de 2.280 graus é menos 1/2. Resposta correta, letra A. Só isso. Letra A. Pessoal, Diga. por que vocês dividiram por 360 o 2.280? Olha só. Nesse caso aí, eu vou pensar na volta para te explicar. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 120 graus, tá bom? 120 graus aqui. Esse ar. Se eu der uma volta completa, eu vou ter andado, no caso, 360 mais 120, que dá 480 graus. Concorda? Então, esse arco de 120 não é côngruo, ou seja, tem a mesma imagem de 120 e 480 graus, não é mesmo, vamos parar no mesmo lugar? Sim. Agora, imagine agora que no 120 graus eu dê 6 voltas completas. Eu vou parar lá no 2.280 graus. Ó. Ou seja, quando eu tenho um ângulo maior que 360, a minha primeira prioridade é saber onde ele vai estar na primeira volta. Então, eu tenho que saber quantas voltas completas ele deu. Então, uma volta completa é quantos graus? Nessa situação, 120, né? Não, a volta completa é 360. Sempre. 360. Eu completo, Então, mas nessa situação aí. não, a volta completa sempre vai ser 360. Uma volta completa. Ela sempre será 360 em graus, irradiando 2π. Aí, nesse caso, você se pergunta, ora, é como se você imaginasse um corpo saindo daqui, ó, da origem da circunferência trigonométrica. Ela vai percorrer 2.280 graus. Ou seja, ela vai percorrer 6 vezes uma volta completa e ainda vai sobrar, ó, o resto 120 graus. Ou seja, no final de tudo, na circunferência trigonométrica, ela vai andar 120 graus. É o resto da divisão. Entendeu? Por que 360? Então, para dividir, para eu saber quantas voltas ele deu completo, eu sempre vou dividir por 360? Exatamente. O resultado, o quociente da divisão, vai lhe dar o número de voltas. Ó. Isso aqui é o número de voltas. Mas o que realmente interessa é onde ele para. Que é o resto da divisão. Tudo bem? Sim. Beleza.
Ok, Pedro, João Marcelo, João Gabriel e André Lucas que responderam aqui no chat. Todos responderam corretinho aqui, menos o meu, letra A. Beleza. Posso passar essa questão? Pode. Isso. Essa semana aqui, galera, na última aula que eu vou ter nas turmas que estão no presencial, eu vou aplicar aquela atividade avaliativa para eles aqui. Na próxima semana, eu vou aplicar para os que estão totalmente remoto e para os que estão em casa essa semana, que são do híbrido, que vão estar essa semana que vem aqui na escola. Para que todo mundo que esteja no presencial faça no presencial e para que todo mundo que esteja no totalmente remoto faça no totalmente remoto. Ok? E outra coisa, a atividade avaliativa vai ser diferente, óbvio, certo? A que eu vou aplicar para os meninos essa semana é diferente da que eu vou aplicar para vocês. Mas o objeto é o mesmo, certo? Ei, Vou ei, trabalhar professor. aquelas partes do capítulo 1 e 2. Ei, professor. Diga. E vai valer alguma coisa? Não. Sim. Eu até falei para os meninos aqui, vai valer. Nesse caso, o principal objetivo dela é saber avaliar vocês, como vocês estão, como é que vocês estão escrevendo, essa parte inicial de razões trigonométricas, se vocês realmente pegaram aquelas habilidades. Se eu der uma razão para vocês e dizer o quadrante, vocês sabem me dizer as outras. Mas eu conversando com a Terezinha, né? Não vale a pena colocar no simulado de bloco a nota, né? Porque já está bem aí na cara e o que eu vou cobrar nem é do mesmo conteúdo, certo? É uma base, ok? Não vou dizer que é uma coisa que não tem nada a ver, porque é base, você tem que saber calcular seno, cosseno e as outras razões trigonométricas. Então a gente decidiu colocar a avaliação, ela vai gerar um qualitativo para a prova final, entendeu? Então, é uma coisinha. Você faz, se você não quiser fazer, você não perde, mas também não vai ganhar. É aquela coisa, se você você vai para a prova final precisando de um 6, por exemplo, um exemplo. Aí tirou lá um 5. Aí eu vou olhar na minha cadernetinha, fez a avaliação, fez bem, então eu vou dar o ponto dele, tá aprovado. Se não, aí já sabe, né? Então é aquela coisa, faz. Aí se você fizer, você ganha, claro. Porque você vai estar vendo se você está bem em relação ao conteúdo, certo? Você vai estar vendo se você está conseguindo desenvolver em situação avaliativa. Você vai ainda ganhar pelo menos esse agrado da prova final, tá bom? Então, é interessante, ok? Aí a quantidade, 1 ponto, certo? Ponto. Bom, Maria Isis, depende da turma. Se você está no presencial, se você vai estar aqui semana que vem no presencial, vai ser na primeira aula que você vai estar aqui. Por exemplo, eu sou da turma A, então vai ser na terça-feira. Se eu sou da turma B, é na segunda, entendeu? Maria Isis, você é totalmente remoto, então totalmente remoto vai ser na segunda-feira, tá bom? Que a primeira aula que eu tenho na remota semana que vem é na segunda. Ok? Quem está no totalmente remoto vai fazer segunda-feira. Ei, professor, só uma dúvida. É que eu queria saber se o senhor ainda tem uma noção aí do que vai cobrar no simulado de bloco. O simulado de bloco, né, que vai ser a nossa última avaliação, é o que está faltando para a gente fechar o ano, né? Só falta mais uma avaliação. Eu vou cobrar em prioridade eu vou cobrar função. Em prioridade é função. Mas ainda vou cobrar transformações, equações eu ainda vou pensar. Daqui para o final, até novembro, eu falo para vocês. O capítulo 7, que é de funções inversas, eu não vou cobrar, não. Esse aí eu garanto que eu não vou cobrar. Eu vou falar dele, mas não vou cobrar. Certo? Eu vou falar dele porque, caso algum aluno queira fazer vestibular por fora, militar, vai servir. Mas eu não vou cobrar ele em prova, não. Tá bom? Mas equações eu ainda vou pensar.
Mas garantia, vai estar lá função. Mais da metade do simulado eu já posso garantir que vai ser função trigonométrica, seno e cosseno, claro, e transformações. Ok? Tá bom, João Guilherme? Tranquilo, professor. Beleza. Valeu. Então, questão aqui, galera, ó. A terceira. Olha só. Professor, Oi, peraí, diga. volta lá na outra questão, por favor. Eu não entendi como foi que o senhor montou esse cosseno de 220 e 80 igual. Que critério o senhor usou? Ah, sim. É porque isso aqui não é aquele famoso teorema da divisão? Quociente vezes o dividendo é mais o resto é igual ao divisor. Então, 2.280 é a mesma coisa que 6 vezes 360 mais 120, né não? Então, sempre que eu tiver que descobrir o valor, eu boto nesse teorema? Exato. Aí pensa comigo. Ou seja, olha para essa forma aqui, 120 mais 6 vezes 360. 6 vezes 360 não são 6 voltinhas completas? Sim. Ou seja, ele vai começar aqui e dar 6 voltas completas e parar aqui. E andar ainda mais 120 graus. Então, calcular o cosseno de 2.280 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 120. Ele vai dar 6 voltas e vai para onde? 120. Ok? Então, essa montagem que o senhor fez foi mais para analisar do que para resolver ela em si, né? Exatamente. O entendimento da questão vem da análise. Porque se eu papoco bem aqui, cosseno de 2.280 igual a menos o meio, a maioria vai se perder. Quer pensar, não foi que tirou o professor, tirou isso aí. Entendeu? Entendi. Isso. Olha essa questão aqui, galera. Olha só. Considere que V de T, volume de ar nos pulmões de um ser humano adulto em litros, varia de 2 litros no mínimo e no máximo 4. Ou seja, olha que legal, galera. Ele tá dando. Observe que pelas alternativas a função é trigonométrica. E ele já está dando o valor do máximo e do mínimo. Bom, claro, só com isso é impossível você determinar uma função. Mas, professor, por quê? Meu querido, existem infinitas funções trigonométricas em que o mínimo é 2 e o máximo é 4. Então, determinar uma só. Mas é claro que dessas alternativas, dessas 5 alternativas, só tem uma que o mínimo é 2 e o máximo é 4. Aí, eu já fiz essa questão com alguns alunos do presencial na semana retrasada, né? Que foi a semana que realmente quer estar como está essa semana agora. E eu vi que alguns alunos fizeram essa questão olhando para as alternativas, né? Eles foram testando, alternativa por alternativa. E outros alunos já foram direto para tentar encontrar o A e o B. Porque vocês percebem que em todas essas 5 funções das alternativas, o que está no argumento se repete, que é π sobre 3 vezes t. Então, a única coisa que muda é o A e o B. Então, eu posso determiná-los. Olha aqui, ó. O máximo é A mais módulo de B. Aqui, ó. E o mínimo é A menos módulo de B. Então, olha só. Quem é que vai ser o máximo da função V? A mais módulo de B. Que nesse caso a questão disse que é 4. O máximo a questão falou. O máximo é 4 litros. E o mínimo da função V? O mínimo da função V é A menos o módulo de B, que é 2. Aí eu posso fazer um sisteminha de equação. Ó. Eu posso somar essas duas equações. Ao somar essas duas equações, A mais A, 2A. Mais módulo de A menos mais módulo de B menos módulo de B cancela. 4 mais 2, 6. Ou seja, A é igual a 3. Se A é igual a 3, que número somado com 3 resulta em 4? 1. Então quer dizer que o módulo de B é igual a 1. Quer dizer ou que B é 1 ou que B é menos 1.
Pode ser qualquer um dos dois. Tá bom? Tanto com 1 quanto com menos 1. Mas olhe para as alternativas. Qual é a única alternativa que tem A3 e o módulo de B igual a 1? Acabou a questão. Vira aí? Ou seja, essa questão, toda a questão, galera, até agora que eu vi dessa parte de trigonometria, você consegue determinar a resposta só pelo enunciado, sem ter que olhar para as alternativas. Né? Mas eu não vou dizer que essa estratégia é ruim, é uma ótima estratégia, para falar a verdade. O aluno sair analisando alternativa por alternativa. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Não. Então, observem que essa questão também, ela trabalhou a parte de máximo e mínimo, ok? Isso, galera, máximo e mínimo é imagem. É uma das coisas mais cobradas em função, é a imagem, ok? Perfeito? Então, beleza. Vamos para a próxima. Professor, aí no caso, se eu fosse fazer essa daí só no teste daquele seno, C-1 e 1, não ia dar certo. Bora ver aqui, ó. Aqui na letra A, qual é o máximo? E aí? 4. 4. É só trocar o seno por 1. Tá bom? Porque em todas as alternativas o B é positivo. Então, o seno vai ser. A função é máxima quando o seno é 1. Então, o máximo dessa função da letra A é 1, é 4. Beleza, bateu com um enunciado. E o mínimo dela é quanto? 0. 0. Opa, já não bateu. A letra B, quanto é o máximo? 6. Opa, já não bateu. A letra C, quanto é o máximo? 8. Já não bateu. A letra D? 4. Opa, e o mínimo? Menos 2. É menos 2, não 2. Aí você, por eliminação, você chegava na letra E. Entendeu aí, Lili? Entendi. Beleza. Olha essa questão aqui, galera. Acho que eu tenho que fazer ela. Eu vou fazer ela aqui, tentar fazer ela em 5 minutos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. Olha só. A ideia dos preços mais baixos vai ocorrer no mês em que a produção é máxima e os preços mais elevados quando a produção, no caso, a produção é escassa, no caso, é mínima. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço em reais do quilograma de um certo produto, ó. Então, galera, esse P aqui representa preço. Opa, botei preço. Representa o preço. É 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano. Ó. X é tempo em mês. X é o tempo em meses. Ok? Sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 de fevereiro e assim até x igual a 12 mês de dezembro. Aí, galera, olha a pergunta. Eu acho essa questão aqui... Eu adoro essa questão, porque ela testa o aluno a interpretação do texto dado pela questão. Então, olha só. Na safra, o mês de produção máxima, ou seja, ele quer saber o mês em que a produção foi máxima. Aí o aluno, se tiver precipitado, ele já vai calcular o máximo dessa função. Quando é que ela é máxima? Só que ele não analisa qual é o domínio dessa função. O domínio dessa função, galera, a imagem, é o preço, certo? Não é produção. Mas qual a relação entre produção e preço desse produto sazonal?
Quanto maior a produção, menor o preço. Exatamente. É só você imaginar, se um produto tem demais no mercado, né, o preço dele acaba diminuindo pela simples questão da lei da oferta e procura. Se agora ele está escasso, o preço sobe. Então, se eu quero saber o mês em que a produção foi máxima, eu tenho que calcular o mês em que o preço foi máximo ou mínimo? Mínimo. Mínimo. Então, o que eu quero nessa questão é saber quando o preço foi mínimo. Isso é o meu problema dessa questão. Ó. Quando o preço foi mínimo. Eu feio aqui, mas coube. Então, o preço vai ser mínimo quando essa função for mínima. Observe que eu não quero o mínimo. Eu quero quando ela é mínima. Aí, me responda aí. Essa função vai ser mínima quando esse cosseno obter que valor? É zero? Zero, não. Qual o mínimo que um cosseno pode atingir? -1. -1. E quando é que o cosseno é -1? Quando ele é π vezes k. Ele é π mais 2kπ, tá bom? Então quer dizer que πx menos π sobre 6 é igual a π mais kπ. Posso colocar o π em evidência aqui, ó. Vai ficar π vezes x menos 1 sobre 6 igual a π vezes 1 mais k. Cancela o π e passa o 6 para lá multiplicando. Vai ficar x menos 1 igual a 6 mais 6k. Ou aqui é 2kπ, desculpa. 2k. 6 mais 12k. Ou seja, x é igual a 7 mais 12k. Aí você vai atribuindo valores para k que satisfazem. K inteiro, não esqueçam. Então, vamos começar com k igual a 0. Se k igual a 0, x igual a quanto? X é igual a 7. 7. Opa, se x igual a 7, então representa que mês do ano? Julho. Julho. Então a resposta da questão, ó, letra D de dado. Tudo bem, jovens? Tira print ainda dessa questão. A aula acabou já. Então, jovens, por hoje é só. Hoje não, na verdade, só não, porque a gente ainda tem outra aula. Na próxima aula, eu vou começar a continuar fazendo questões aqui dos testes, tá bom? Eu quero fazer o máximo de questões possíveis para a gente entrar com o pé direito no próximo capítulo. Ok? Então, jovens, fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Ok? E feliz aniversário para a escola, né? Hoje. Falou, galera. Tchau.